Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu faço parte da casa já desde 2012, é um prazer enorme estar aqui nessa casa de amor, como dizia nossa última presidenta. E hoje nós vamos conversar sobre compromisso, sobre devoção, sobre atitude, mas principalmente sobre o lado negativo disso, o nosso desânimo, as nossas dúvidas, as nossas descrenças, tá? Então eu queria que vocês abrissem bem a mente, deixasse por um momento as coisas de fora, as coisas que a gente não vai poder resolver agora, e vamos concentrar aqui, agora, neste momento. Então, para isso, a gente vai se preparar. Vamos fechar os olhos, respirar bem fundo. E vamos simplesmente fazer uma oração. Você vai ver como vai mudar a nossa vibração, a batida do nosso coração, a nossa respiração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a prática do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que possamos ter uma iluminada encontro, que possamos estar inspirados e receptivos para receber as mensagens superiores, que assim seja. Bom, pessoal, seguindo esse roteiro que eu contribuí também para que a gente fizesse assim, a gente pega uma mensagem de um livro de Emmanuel e a partir dessa mensagem nós desenvolvemos temas. E tem dado muito certo, porque é tanta riqueza, é tanta coisa bacana que tem dentro de uma pequena mensagem, que fica mais fácil da gente poder transmitir tudo isso. Um pouquinho daquele pensamento, mais fácil de vocês entenderem também. Então vamos entender a nossa lição de hoje. Sem desfalecimentos. Não preocupa com o tamanho da letra, depois a gente vai, cada parágrafozinho, nós vamos falar separadamente ao longo da palestra. Mas vamos aqui primeiro. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregam-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curvou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas, se aparecer um espinho de ingratidão nos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distante ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança
em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se da esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem à questão de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de progrides no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Então vamos pegar a primeira parte. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Então aqui é uma promessa, é quase que um contrato, uma garantia. Se fizermos o bem, ceifaremos. E da onde a gente encontra essa certeza? Por que quando a gente lê isso, não paira uma dúvida? Será mesmo? Será que eu tenho mesmo que fazer o bem? Porque não se engane, nós sempre estamos negociando. Nós estamos na fase da astúcia. Todos nós somos astutos. Graças a Deus e à nossa própria evolução, nós já saímos da fase da força, entre aspas. Eu vou explicar de uma maneira que vocês vão entender isso melhor. Olha para esses 4 livros aqui. Está todo mundo vendo? Até o pessoal de trás? Então vamos dizer que esse livro aqui representa a força. E eu sou a humanidade. Ok? Nesse nosso teatrinho. Então, esse primeiro livro representa a força. Esse segundo livro representa a astúcia. Esse terceiro livro representa a benemerência. E esse, a santificação. Ok? São estágios da nossa evolução como humanidade. Eu sou a humanidade. Então, eu vivi durante muito tempo na fase da força, aonde tudo era a força. O maior guerreiro, o maior exército, e tudo se resolvia na espada. Ok? A força preponderava. Quem reinava era o homem bestial, o homem bruto, o homem fera. Ok? Nós evoluímos. Nós demos um passo como sociedade, como humanidade, nós evoluímos. E hoje nós estamos na fase da astúcia, aonde nós negociamos. E existe um símbolo na Bíblia que representa essa passagem. Não que de uma hora para o outro tudo se mudou, mas é um símbolo de mudança. Quando Davi derrota o Golias. Ok? Ele usa da astúcia, da esperteza, para sobrepor a força.
Então ali inaugura-se uma nova era, a era da astúcia. Entendeu? Só que nós estamos aqui na astúcia. Por que nós estamos na astúcia e nós não estamos na benemerência? Na resiliência? Porque nós ainda não somos resilientes. Vocês conhecem alguém que está ou viveu nesse mundo conosco na fase da resiliência? Chico Xavier, Madre Teresa e alguns outros poucos. Eles não negociavam. Você consegue imaginar o Chico falando assim, ó, se isso acontecer eu vou a pé para a Trindade? Não. Não há negociação. Eles não estão na astúcia. Nós estamos. A gente negocia o tempo todo. Eu amo fulano desde que eles façam o que eu gosto ou o que eu quero. Senão eu deixo de amar. Eu estou o tempo todo negociando com tudo. Na minha vida, com tudo. E principalmente na nossa relação com Deus. Por isso que o nosso amor é tão difícil da gente imaginar como seria o amor que Jesus queria que nós tivéssemos, que amássemos uns aos outros. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Porque a gente não tem muita noção disso. Mas a gente pode evoluir o caminho da humanidade. Mais uma vez, eu sou a humanidade e eu estou aqui no caminho lento, mas nós estamos evoluindo para a benemerência. E aí depois nós temos a santificação. Nós tivemos um santo de verdade que viveu entre a gente. São Francisco. A vida inteira de santo. Quer dizer, depois que ele se encontrou, né? Entendeu? São Francisco é tão importante porque você sabia que a hora do Ângelus foi o São Francisco que implantou? São Francisco foi pregar lá nas terras muçulmanas. Ele conseguiu que um sultão permitisse que ele pudesse pregar o Evangelho de Jesus em todas as terras. A história é magnífica. Ele foi preso por esse sultão, depois ele foi lá. Tem um livro que chama O Monge e o Sultão. Maravilhoso livro, procurem, deve ter na internet. Uma das grandes passagens da vida de São Francisco. E lá ele viu essas tradições de orações, né, em vários momentos do dia, e ele achou aquilo sensacional. Ele não conseguiu a implantação de tanto, né, porque eles rezam muito mais, né, muito mais horas no dia, mas reservou a hora do Ângelus, que é às 18 horas. Dentre outras coisas. Estudar São Francisco é uma delícia. Vai por mim. Então, nós conseguimos evoluir como sociedade, como humanidade. Mas nós estamos aqui na astúcia. Mas, se eu sofrer uma fechada no trânsito, eu volto para a força. Se eu sofrer alguma coisa, eu vou para a força. É ou não é? Nós estamos muito mais perto ainda da força, da ira, da raiva, do que da resiliência. Se imagine um dia só na vida do Chico. Troca de lugar com ele um dia, para fazer o que ele fazia. Para ver se você aguenta. E aí você tem a medida de aonde que você está nessa evolução. Nós estamos na astúcia, mas nós estamos muito pertinho da força. Se bobear, a gente volta para a força. Entendeu?
Beleza. Mas das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então ele está por todos nós. Então não interessa se nós vamos demorar, nós estamos demorando para evoluir, ele vai estar conosco até que a gente evolua. Como sociedade, como humanidade. E isso que dá essa garantia de que se fizermos o bem, nós ceifaremos. Entendeu? E continua o texto. Iniciam na prática do bem, mas se aparece um espinho de gratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam aprendizados na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O menor problema, a gente volta para a força, a gente desiste, a gente esmurece. Por quê? Por que é tão difícil a gente acreditar naquilo que realmente existe? Por que a gente... Eu vou fazer um exercício com vocês. Alguém aqui pilota avião? Alguém que tem saudade de pilotar avião? Porque você nunca pilotou. E por que você tem tanta saudade de ser feliz? Porque você já foi feliz. E você quer voltar a ser feliz de novo. Não essa felicidade efêmera, a felicidade real, a evolução. Então você busca e confunde felicidade com prazer. Mas isso é uma outra história. Nós estamos muito distantes ainda dos discípulos do Mestre. E por que isso? Por que essa dualidade? Por que toda vez quando você tem que tomar uma decisão que você sabe que é a certa, você vem com o pensamento de fazer a coisa errada? Seja em qualquer proporção, nós não estamos indo para os extremos, nós estamos falando de pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas escolhas, pequenas decisões. E você sempre, no fundo, sabe o que é certo. Mas escolhe o errado. Começa, desiste. Fala que vai fazer e não faz. E o tempo todo você lutando com isso. Tem um filme que é maravilhoso, por vários aspectos, mas é o filme do Forrest Gump, né? Agora acabou de fugir o título dele, Contador de Histórias, Forrest Gump. Qual que é a característica do Forrest Gump mais maravilhosa? Ele não discute com a intuição dele. Ele recebe uma ordem e cumpre, faz. Ele não fica com essa loucura da nossa mente de, será que eu vou? Mas não sei, quem que vai, será que vão achar isso? Não sei o quê, não. Tirando todas as peculiaridades dele e tal, né? Tido como idiota, tal. Ele não discute. Por isso que ele fala, que é muito, muito engraçado, quando ele fala que ele se encaixou perfeitamente no exército, porque ele não precisava fazer nada, ele só precisava receber ordens. Falava para ele fazer, ele fazia.
E por que a gente não é assim? Por que você sabe, você recebe a vontade, a ordem, e você não executa? Você teima dentro do seu coração, você teima com o seu coração. Você entra em conflito e aí entra na dor, e entra na angústia, e entra na ansiedade, tudo porque você não obedeceu. Então, é isso que nós vamos discutir. E esse tema está muito em voga, a questão da descrença. Por que a gente desanima, desfalece, desiste? Isso está muito, até aquele filme que concorreu ao Oscar, o Conclave, fala de um bispo que estava perdendo a fé. Sem revelar muito spoiler aqui, mas assim, isso está sendo discutido isso. As pessoas estão desistindo, entrando na negação, perdendo a fé. E nós não vamos ser hipócritas, nós incluímos nisso. Quase sempre nós questionamos isso. Será que existe espírito mesmo? Será que isso tudo não é doideira desse povo? O tempo todo faz essa pergunta. E não só vocês que estão vindo aqui, os trabalhadores também fazem essas perguntas. E nisso a gente vai demorando na nossa evolução. Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, Satanás vos reclamou a todos ajoelhar como faz o trigo. Eu, porém, roguei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. E tu, quando te houveres convertido, fortalece teu irmão. Olha a previsão de Jesus. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, assim como para a prisão, como para a morte. Disse-lhe então Jesus: Declaro-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, sem que 3 vezes tenha me negado que me conheces. Pedro, que viu tudo ao lado de Jesus, os milagres, tudo, negou. E nós vamos ser hipócritas, dizer que a gente não nega? É claro que a gente nega. Mas por quê? Por que esse sentimento? É isso que eu quero que vocês pensem nisso. Por que eu teimo em não obedecer à lei de Deus? Por que eu acho que eu sou diferente? Que eu sou melhor? Que eu não preciso cumprir? Por quê? E toda vez que eu faço aquilo que eu sei que está errado, a dor me pega. Toda vez. Sem exceção. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal externua o espírito, mas o bem revigora sempre. O tempo todo. Uma vida de ação. Enquanto nós permanecemos na inércia, a vida do progresso, a vida de Jesus, e o que os Espíritos nos ensina é que a vida é ação. Toda inércia é dor.
Quer ver um exemplo? Nós só precisamos decorar 2 movimentos essenciais do universo: expansão e contração. Na expansão nós temos a alegria, o alívio, a esperança. Na contração nós temos o medo, a dor, o sofrimento, a inércia total. 2 movimentos: expandir ou contrair, evoluir ou contrair e ficar na inércia. E ele falou: qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Toda a tua força, de toda a sua alma, de toda a sua mente, que é o seu pensamento, de todo o seu coração, que é o centro da vida. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aqui estava bom. Porque ele pediu para a gente amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Porque o único amor que a gente conhece é o amor próprio. Porque o amor que a gente tem por outra pessoa, excetuando o amor de mãe para filho, nem de pai, mas de mãe para filho, é um amor da astúcia. Então, ele deu o caminho ainda. Bom, ame como você ama a si mesmo. Pelo menos, se você amar do jeito que você ama a si mesmo, já está bom. E olha que você não se ama tanto assim. Mas aí, Jesus confia demais na gente, achando que a gente já estava bom. Ele subiu o nível do videogame. Fase 2. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Aí lascou. Se a gente não consegue amar nem do jeito que a gente conhece, que é o amor egoísta, que é o amor próprio, ainda mais amar como ele amou a gente, não tem como. Complicou. Aí a gente não consegue passar de fase no videogame. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí a gente tem esses exemplos. Esses são discípulos. E é facilmente reconhecível. Você olha, você fala: eita, aquele ali é discípulo de Jesus. Entendeu? Porque eles amam dessa forma. Entendeu a dificuldade que a gente está nesse processo? Se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem uma frase de um filósofo, grandíssimo filósofo, Kant, que eu acho maravilhosa. Só é livre aquele que faz o que não quer. Pararam para pensar nisso? Só é livre aquele que faz o que não quer. Porque aquele que só faz o que quer é escravo dos seus desejos. É aquela história: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Não é o que quer. É difícil, depois que a gente tem filho, entender isso. Você não faz mais o que você quer, você tem que fazer o que é preciso.
Mas isso não tem nada a ver da sua função, aliás, tem tudo a ver da sua função de pai, mas acima de tudo tem a ver com a sua função de crescimento. E vamos seguir no texto. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionadas a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. A gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola e achar que tudo gira ao redor do nosso umbigo. Nós estamos falando, e eu coloquei essa imagem que dá uma dimensão de cosmos, porque é muito maior do que a gente imagina. Nós estamos num processo evolutivo muito maior do que você acha que são os seus problemas diários. E isso influencia diretamente na sua trajetória. Não quer dizer que é nessa vida, mas de todas as outras vidas que você já viveu e todas as outras que você vai precisar viver. Nós estamos falando de uma trajetória, nós estamos falando de um universo. E aí, nesse momento, a gente tem que abrir um pouco a nossa cabeça e parar de pensar naquilo só que a gente está olhando, que é o nosso umbigo. É muito maior. E esse é uma questão. Quando a gente está negando, quando a gente entra em processo de negação, de dúvida da existência de Jesus, de Deus, de tudo isso, nós estamos reverberando em todas as nossas trajetórias. O que acontece aqui e agora e as decisões que você toma reverbera em toda a sua existência, passado e futuro. Então é muito sério as decisões que nós tomamos, porque isso impacta muito. Problemas da alma não se circunscrevem nas questões de dias, eu estou repetindo aqui, a semana terrestre, nem podem viver condicionadas a deficiências, são problemas de vida, renovação e eternidade. E por que a gente está falando isso? Por que eu fiz aquele esquema? Por que nós estamos... Porque nós só temos uma função. Eu queria saber qual que é a minha função na vida. A sua função é evoluir. Tudo evolui. Tudo está evoluindo. Você também está evoluindo, a humanidade está evoluindo. A velocidade, quem determina somos nós. O sair da inércia é a gente que decide. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. A Kardec no Livro dos Espíritos. Ambos, pois, se fizerem assim obedientes à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Voltando, para a gente entender um texto de Pietro Baldi, do sistema. Com efeito, o nosso atual sistema é baseado no dualismo, sistema e antissistema, e só assim podem ser encontrados e compreendidas as suas primeiras causas.
Só assim podemos compreender por que, em nosso universo, tudo se baseia no contraste de elementos, impulsos e conceitos opostos e complementares. Contração e expansão. E para a gente entender o nosso planeta no meio de todo esse universo, uma passagem que eu sempre gosto de colocar aqui, que é do Santo Agostinho, que diz o seguinte: a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, se tem alguém aqui, até agora, achando que é espírito bom, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa pura, eu aconselho a falar com os espíritos superiores, porque você deve estar no lugar errado, porque aqui não é não. Aqui é lugar de exílio. Então só está aqui quem está precisando aprimorar, quem está precisando de redenção, quem foi exilado porque foi rebelde à luz de Deus, à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Entendeu por que vem a dor? O aprendiz sincero do Evangelho, aqueles, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidades e não são facilmente influenciáveis. Qualquer coisinha te desvirtua. É aquela justificativa do diabinho e do anjinho. E na verdade o diabinho é você. E o anjinho quase nunca você escuta. Porque qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O caminho é a humildade. E é, como eu falei, escolha. Todo mundo faz a sua escolha. Mais uma vez, Pietro Baldi nos esclarecendo, diante da unidade orgânica do todo, encontramos-nos fragmentados e fechados em nosso individual egocentrismo de egoístas. Diante da liberdade do espírito, encontramos-nos prisioneiros no cárcere da matéria e do seu determinismo. Diante da onisciência de Deus, estamos imersos nas trevas da ignorância. Diante do bem, da felicidade e da vida, somos presa do mal, da dor e da morte. Por escolha. Mas é bom a gente lembrar, tudo isso aqui é para ser lembrado que o amor divino é a fonte por excelência da luz e do poder eterno, e sermos cada vez mais fortes, poderosos, à medida que nosso espírito poder produzir a energia do amor para iluminar a própria consciência e alimentar mundos e corações. Nós estamos chegando na segunda parte dos nossos trabalhos. Eu queria só deixar para vocês uma mensagem. Eu não vou ler aqui, mas depois dá uma olhada nas bem-aventuranças, tá?
vocês vão entender um pouco mais de tudo isso que a gente falou aqui. E eu queria, antes da gente começar os trabalhos, que a gente, não precisa, eu sou ruim para cantar, mas a gente, vamos só ler aqui a oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então vamos nos preparar para a segunda parte. Respirando bem fundo. Agradecendo a espiritualidade maior que comanda tudo. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais ouço, nada mais penso, nada mais sinto, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, meu coração e o meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou como teu canal vazio. Água-fonte divina da vida, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim, plenitude infinita de Deus, e recebendo essa energia que vem da cúpula espiritual desta casa, os espíritos de mais alto grau derramam sobre nossas cabeças como uma água luminosa, penetrando nosso chakra coronário, ativando o nosso chakra frontal, ágina, laríngeo, cardíaco, nosso chakra gástrico, nosso chakra sexual, nosso chakra umbilical, nosso esplênico, nosso chakra básico, continuando, sentindo, descendo pelas nossas pernas, as plantas dos nossos pés, irradiando por todo o piso desse salão, subindo pelas paredes, se encontrando no teto, e agora
saindo fios de luz desta cúpula espiritual até as nossas casas. Entrando nas nossas casas, envolvendo as pessoas que não puderam estar aqui conosco, aqueles que nós mais temos apreço, que nós cuidamos, que nós direcionamos agora toda a energia desse lugar, toda a energia que nós estamos sentindo para essa pessoa que você sabe que precisa, envolvendo-a, protegendo-a. Agradecendo imensamente a oportunidade. Vamos respirando bem fundo, voltando à plena consciência, sentindo o peso das pernas na cadeira, os ombros, os pés, e nos preparando para retornar às nossas casas, profundamente tocados, emocionados, mas acima de tudo, protegidos. Que assim seja.